Essa semana circulou pelas redes sociais um vídeo estarrecedor. Trata-se de uma moça, uma menina de 21 anos de idade, a Maria Eduarda. Ela pagou para uma empresa para participar de uma atividade chamada rope jumping, que é quando uma pessoa se lança de um local muito alto, uma ponte, um prédio, uma montanha, amarrada a cordas. É um tipo específico de esporte, parecido com bungee jumping, só que diferente pelo tipo de corda. E ela pagou para uma empresa, então, em Limeira, divisa com Cordeirópolis, existe lá a Ponte do Esqueleto, com 40 metros de altura, uma ponte abandonada que não é utilizada. E ela, então, foi arremessada. Esse vídeo mostra a equipe segurando ela e arremessando ela do alto dessa ponte. Mas com um detalhe trágico, ela não foi atada às cordas. Ninguém viu que as cordas não estavam atadas a ela, ninguém conferiu, e ela simplesmente foi jogada do alto dessa ponte a 40 metros de altura, em queda livre, arremessada para a morte. Não fosse isso trágico o suficiente, Alain, o que veio depois talvez é ainda mais estarrecedor. Muitos comentários. Mas esses comentários são comentários misóginos, atacando essa moça, falando, por exemplo, quem sabe agora ela aprende a não tirar fotos, né, expondo-se nas redes sociais. Ou outro comentário do tipo, agora é a festa no IML, fazendo alusão à própria vilipêndio do cadáver da moça. Outros comentários ainda mais absurdos, do tipo, se juntar todas as peças, ela ainda pode ser utilizada. Alain, não bastasse a tragédia em si, a dor da família, essas pessoas conseguiram mostrar ainda, revelar o lado mais perverso da humanidade. No livro A Boa Nova, o espírito Humberto de Campos diz que o ser humano é mais frágil do que perverso. Numa situação dessa, é fácil ver a fragilidade ou a perversidade do ser humano. As mídias têm exposto uma vontade enorme do ser humano objetificar e não subjetivizar o ser humano. Então, veja, nós somos mais objetos do que sujeitos. Quando vem esse tipo de comentário, eu vou usar a palavra aqui, nojento. Nojento porque expõe esse lado de o ser um objeto, daquela moça ser um objeto, não ser um sujeito com sonhos, com projetos, com enfim, uma vida a ser vivida ainda pela frente. Mostra como que nós, com a exposição midiática, estamos nos tornando mais objetos do que sujeitos. Isso é assustador, meu amigo Wilson. Trazendo para um debate muito atual, a gente tem aí a questão da liberdade. Essas pessoas, geralmente, quem fez esses comentários, defende a liberdade, que todos têm direito de falar o que quiser, de se expressar como quiser. Mas nós sabemos que existe um limite entre a liberdade, muito se fala sobre isso, e o que é crime de verdade. A liberdade vai até onde a lei diz que não se pode passar. E a questão é, nós não podemos ser tolerantes com esse tipo de coisa. Nós que somos espíritas acreditamos que o mundo está num processo de evolução, que nós estamos progredindo de um mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, para um mundo de regeneração, onde, apesar de não ser ainda um mundo perfeito, mas será um mundo onde o bem vai predominar. Essas pessoas não podem fazer parte desse mundo de regeneração. É responsabilidade da sociedade, como nós já tratamos em outras ocasiões, a educação desses sujeitos,
a nossa própria Constituição diz que a educação é responsabilidade da família, do Estado e de toda a sociedade. Ou seja, é uma responsabilidade compartilhada. E é bonito a gente entender isso, né? Eu vinha ontem pela rua dirigindo e eu não reparei que havia uma moça esperando para atravessar a rua. E o motociclista que estava à minha frente, ele percebeu a presença dela, não era nem faixa de pedestres. Mas ele parou para ela passar e eu vinha ao lado. Quando eu percebi que ele parou, imediatamente eu também reduzi, parei, esperamos que ela passasse e seguimos adiante. E eu saí dali pensando, né, poxa vida, como um ato desse motociclista me inspirou também a parar. Ou seja, a atitude boa foi dele, mas eu observando a atitude dele, me inspirei também a fazer o mesmo e ajudar. É assim que a sociedade educa os seus membros. Só que além da educação, existe a punição. Essas pessoas, Alain, que escreveram tais comentários merecem ser punidos no rigor da lei. Quem são essas pessoas, Alain? De onde elas saem? Quais são os valores que elas professam? Infelizmente, eu acho que não é um episódio isolado. Infelizmente, nós assistimos, né, a outros episódios similares, infelizmente, de todas as partes. Eu evocaria a frase que você usou da fragilidade humana, da menina que busca adrenalina, busca visualização, daqueles que queriam exercer uma atividade ali esportiva, radical, sem o devido preparo, de todo o processo, de quem filmou, de quem distribuiu essas imagens também, sabe? Eu acho que tem uma responsabilidade na distribuição dessas imagens. São tantos envolvidos, né? Porque a gente só ficou sabendo porque alguém ficou filmando. Ontem um jovem falou para mim, e você viu depois as filmagens dela quando já estava no chão? Eu falei, meu Deus do céu, tem filmagem de quando ela estava no chão? Eu falei, eu não quero nem imaginar o que é isso, né? Mas veja onde chega. Chega da pessoa estar filmando a pessoa lá. Não, faltam palavras até para gente, né? Isso é quase uma volta a um planeta primitivo, né? A gente parece que está com o pé lá atrás. Pé lá atrás, né? Então, infelizmente, tudo isso é muito triste. Tantas pessoas envolvidas, né? Você vê que as mídias sociais, elas têm uma razão de ser, da divulgação, acho que a própria criação da internet já tinha essa ambição de ser algo livre para todos. Só que liberdade demais para aquele que não tem ainda capacidade mental de analisar o que fazer com a liberdade, e gera tudo isso na mídia, né? E gera em nós uma pancada, né? A gente fica realmente sensibilizado desse momento ainda que a humanidade vive, e a gente percebe com grande dificuldade ainda uma mudança de paradigmas. Como que a gente pode repercutir tanto uma notícia dessa e como pode tanta gente comentar de forma tão negativa, tão destrutiva? E vou reforçar o que eu já falei. Nós não somos objetos. E nós temos que ter claro isso, que nós somos sujeitos, com limites, com capacidades, com várias necessidades emocionais, e a gente precisa voltar a se ver como sujeitos. Nós aqui somos dois homens falando de um caso que aconteceu com uma mulher, com a Maria Eduarda, com uma jovem, e isso revela a nossa estrutura social, o patriarcado.
Ou seja, nós nos estruturamos sobre bases em que o homem ele era o Senhor absoluto e ainda é, para alguns, o Senhor absoluto. Senhor de todas as coisas. Vamos voltar ao Brasil colônia, né? O senhor do engenho, ele era dono da sua mulher, ele era a primeira e a última palavra dentro da casa, ele era dono do engenho, ele era dono dos escravizados, ele é quem mandava. Então, essa mesma estrutura busca, por alguns, ser conservada, mantida, esse status de poder. E isso coloca a mulher, como você bem afirmou, como um objeto. A mulher, ela sempre foi vista como objeto. Não é à toa que no Espiritismo, que foi o Livro dos Espíritos codificado em 1857, Kardec já tratava desse assunto. E Kardec falava da igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Nós discutimos isso já. Existem pontos polêmicos ainda nessa discussão dentro do Espiritismo, porque o Espírito de Verdade vai dizer que direitos são iguais, mas as posições são diferentes, mas era uma visão, né, daquele tempo. Agora, hoje, com a evolução das ciências sociais, do entendimento do papel da mulher na sociedade, nós sabemos que isso não existe. A mulher pode fazer o que quiser, estar aonde quiser. Existem mulheres hoje pilotando Boeings, levando centenas de pessoas, sendo responsável pela vida de centenas de pessoas. Existem mulheres muito mais competentes em áreas que antes eram exclusividade dos homens. Existem mulheres em serviços pesados, como, por exemplo, azulejistas, né, pedreiras. Isso realmente foi uma revolução na nossa sociedade, mas ainda temos entre nós esses homens que acreditam que o lugar da mulher é dentro de casa. Então, o Espiritismo, nesse aspecto, sempre foi progressista. Eu estou falando nesse aspecto específico, assim como em muitos outros, mas a gente está se atendo a esse tema do patriarcado. O Espiritismo ele foi progressista. Volto a dizer, em 1857, Kardec já afirmava a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Existe inclusive um texto que ele analisa, que o título do texto é Mulheres têm alma? Olha que absurdo. Ou seja, naquele tempo discutia-se se a mulher tem uma alma livre como a alma do homem. Assim como discutia-se se os negros, os escravizados, os indígenas também tinham uma alma, eram seres humanos. Olha o que se discutia na época. E Kardec já trazia a ideia de que existe uma igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Para aquele momento, aquilo era muito progressista. Então, trazendo esse mesmo espírito progressista ao Espiritismo hoje, o Espiritismo hoje deve ser totalmente contrário, o espírita hoje deve ser totalmente contrário a essa ideia conservadora de modelo familiar, que é o mesmo modelo que se tem alguns séculos atrás. Você sabe que, estendendo um pouco o assunto que nós estamos aqui falando das mídias, né? O meu pai faleceu há 3 anos, a minha mãe tem Alzheimer há 6, então já não se comunica mais. E eu criei um novo perfil, Aladino Souza Psicanalista, que é para divulgar meu trabalho na psicanálise, e vira-mexe. Meu pai e minha mãe aparecem para mim como amigos que podem querer estar comigo na minha mídia social. Ou seja, há uma perpetuação da existência na mídia. E esses dias eu fiquei me perguntando sobre isso. Uma amiga perguntou o que ela fazia com a foto da nora que havia falecido, sendo que o filho está com uma outra namorada. E ela tem um monte de eventos com ela em fotos pela casa, né? Olha como a imagem, de quem já faleceu, né, ainda é usada em vários processos, que eu acho que cabe num outro programa a gente pensar sobre isso, mas eu estou aqui alertando como que isso é sério, né? Como que a divulgação da imagem, como que ela fica na mídia, né? Porque uma das dificuldades do ser humano ainda hoje é entender a finitude, né? A morte. Então alguns vão caçoar da morte do outro para se afastar da ideia da morte de si mesmo, né? Outros vão menosprezar a vida também para caçoar da morte.
outros vão se manifestar de forma jocosa, de forma provocativa, para também se afastar da ideia da morte. Aí fica claro também que a ideia da morte ainda é mal trabalhada pelo ser humano. Então nós temos vários pontos para ser refletido sobre esse assunto, e me deixa, desde ontem que nós falamos de comentar esse assunto, né, eu fiquei pensando nele, refletindo nele, e como isso me pegou, assim, me capturou mesmo, porque são muitas coisas que a humanidade ainda precisa trabalhar. E é muito triste a gente trazer um assunto desse aqui, um assunto pesado. É difícil, mas é a realidade. Alguns vão dizer, poxa vida, mas a gente tem que ter um olhar positivo para as coisas. E temos, é claro, né? Acabamos de dizer, o espiritismo em si, ele é muito positivo. Enquanto as religiões cristãs, de uma forma geral, acreditam no apocalipse, ou seja, estão sempre esperando que o pior aconteça. Quando surge uma nova guerra, você logo escuta o comentário, olha lá, é o sinal dos tempos, Jesus vai voltar. Ou seja, o cristianismo, de uma forma geral, espera que o mundo se deteriore. Nós estamos num processo de deterioração, que o mundo está cada vez pior, até que Jesus volte para restaurar todas as coisas. Então, essa é a visão predominante no cristianismo. Já no espiritismo é diferente. Nós acreditamos que o mundo hoje é melhor do que o mundo do passado. Nós acabamos de falar, né, Kardec já falando com uma visão progressista lá em 1857. Então, ainda assim, hoje nós somos melhores do que éramos no passado e acreditamos que amanhã nós seremos melhores do que somos hoje, porque estamos num processo de evolução contínua, de progresso contínuo. E essa visão já é uma visão positiva da vida, do mundo, é uma visão de mundo muito positiva. Mas nós encontramos também um texto no Espiritismo onde Kardec trata disso, sobre essa visão de mundo. Será permitido a gente ver o mal, identificar o mal, falar sobre o mal? E nesse texto fica muito claro que sim, o Espírito de Verdade responde que sim. Que seria, inclusive, negativo você só enxergar o bem, pois como poderia você, não identificando o mal, corrigi-lo? Seria impossível fazer isso. Então, é necessário a gente, sim, falar sobre o mal, observar o mal. Falar do mal não só como perpetuar o mal ou propagandear o mal, mas ilustrar para que existe um caminho do bem, né? Eu acho que esse seria um objetivo da gente comentar um assunto como esse. Eu acho que o objetivo é educativo mesmo. Educativo. Né? Muitas vezes eu fujo a esse tipo de comentário, de assunto, né? Mas eu pensei muito nisso também ontem. Eu falei, não, a gente não pode fugir, porque senão a gente vai começar a banalizar um assunto desse. Então a gente precisa falar e mostrar que existe um outro lado, um lado do bem, pensando de uma outra maneira, sabe? Senão aquele mal fica perpetuado naquela exposição negativa, né? A gente tem que combater, sim, falando, não podemos ser tolerantes com o intolerante. Agora, vejo claramente também, Wilson, que há uma manifestação da cultura de massa, né? Então, um cidadão lá faz um comentário e o outro, sem pensar, sai comentando o comentário e aquilo vai num crescente até chegar num ponto que nos assusta até. Você fala assim, mas, meu Deus, será que eu estou lendo direito, né? Para você ter uma ideia, eu não tive coragem de ler os comentários no perfil da moça e nem entrei no perfil da moça. Eu fui ler o que saiu na Carta Capital, que inclusive existem 2 deputadas, né, exigindo da Defensoria Pública, né, uma manifestação punitiva ou investigativa sobre esses manifestantes que se colocaram com esse tipo de comentário nocivo.
E eu sou totalmente favorável a isso. Eu acredito sim que essas pessoas devem ser responsabilizadas, devem ser apuradas e cada um é responsável por aquilo que fala. Sem dúvida alguma. Imagina a família, imagina a mãe, o pai dessa moça. É uma dor horrorosa que eles já estão vivendo por conta do acontecimento, da perda da filha. Ainda mais com esses comentários. E eu ainda, como a gente ficou pensando no assunto desde ontem, né? Ainda tinha um outro cara fazendo se passar pelo pai da moça. Sabe? É uma coisa assim assustadora, Wilson. As pessoas parece que querem participar daquele drama, mas chamando a atenção. Esse foi preso. Esse foi levado à prisão. A polícia levou ele preso, porque isso é falsidade ideológica. Então deu para se provar um crime ali, né? Mas existem muitos crimes quando a gente fala de um morto, né? Tem vários crimes como a gente pode se manifestar nisso, mas existem nessa terra das mídias sociais algumas regras que nós devemos repensar, né? Por exemplo, um perfil de uma pessoa que falece deveria sair do ar automaticamente ao falecimento? Não deveria. Deveria ficar com um status diferente. Deveria, sabe, deveria ter algum mecanismo que nos que pare aquela vida que dói muitas vezes na pessoa enlutada, né? Ela, puxa vida, como assim, né? Outro dia eu vi um comentário de um rapaz que ele tinha alguém que dava suporte para ele em mídias, assim, né? E que já tinha programado 15 dias de publicação dele falando nas mídias, prontas. E que ficou no automático depois da morte do rapaz. E o rapaz estava lá 15 dias ainda depois se manifestando nas mídias, como se ele tivesse vivo normalmente, né? Então, veja como que existem situações que vêm à tona num caso episódico deste, mas que não se basta nele. A gente precisa levar essa reflexão mais além. E o que você falou é muito sério, porque psicologicamente existe um processo de luto. Existem algumas fases do luto que a pessoa tem que atravessar. Inclusive, discute-se a importância do velório, até mesmo, do corpo presente, para que aquilo fique concreto no indivíduo, né? Que aquela pessoa ela não vai retornar mais, que acabou, que ali interrompeu. A partir daquele momento, não há nenhuma expectativa. Daí, quando uma pessoa desaparece, não se tem mais notícia de alguém, a família não consegue ficar em paz, não consegue viver essa fase do luto necessária. Agora, com o que você acabou de descrever, isso não acontece. Você imagina 15 dias depois, vendo vídeos inéditos da pessoa ainda, falando, se manifestando, né? Eu não sei qual era o canal dele, o que ele fazia, mas imagina para a família que tristeza que é ver tudo aquilo. Mas você sabe que já existem hoje, Alain, empresas especializadas no gerenciamento de perfis de pessoas falecidas. Você contrata esse serviço em vida, né? Essa empresa tem acesso a todas as suas redes sociais para que seja acionada no momento em que você falecer. A família aciona e essa empresa é que vai cuidar de todas essas redes. Se vai manter ativa, se não vai manter ativa, é uma coisa que fica... Mas eu acho que isso não precisava nem de uma empresa, né? Eu acho que as próprias mídias, como Instagram, Facebook, essas mídias sociais, né, que se chamam, eles já deviam ter um dispositivo aonde que a morte foi anunciada, aquele perfil ele receberia um novo status ali automaticamente, né? Devia ter algum mecanismo legal para isso, né? É que isso realmente ficou... não foi pensado quando essas mídias foram criadas, né? Porque eu acho que elas mesmas, depois que você cria um perfil, elas não podem acabar ou mudar o seu perfil por conta delas. É só você, é perfil seu, né? Mas deveria ter um mecanismo de alguma maneira documentar isso. Não sei, eu estou aqui levantando a bola, eu não tenho a solução. Vivemos num regime capitalista, Alain. Tudo vira mercadoria.
A própria morte é tratada como mercadoria, por isso que surgem empresas, né, explorando, né, cada aspecto dos acontecimentos trágicos, inclusive o gerenciamento dos perfis dos falecidos. Alain, falando sobre essa moça ainda. Alain, muitas pessoas criticam isso no espiritismo, não especificamente no espiritismo, mas sobre alguns espíritas, e eu concordo plenamente com isso. É muito chato alguns espíritas que têm resposta para tudo. Tudo eles sabem. Eles são intérpretes de sonhos, eles sabem o futuro, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos vão perguntar, mas será que não era a hora dessa moça desencarnar? Será que não chegou a hora dela? E a resposta que eu vou dar é, não sei. Como é que eu vou saber? Ai, mas quando morre é porque Deus quis. Quando não morre é porque Deus não quis. E onde está a agência humana? O livre-arbítrio? Tudo que você disse já sobre as questões de segurança e tudo mais, né? Deus não tem nada a ver com isso. É simplesmente uma morte baseada nas leis da física. Você se joga, né? Você é jogado de uma ponte sem uma corda de segurança, é claro que você vai morrer. E isso não tem nada a ver com fatalismo, com o momento da morte, provavelmente. Mas eu também não poderia dizer que não era o momento, que ela não deveria ter vivido uma vida mais curta, que ela viveu uma vida somente para complementar uma outra vida, como Kardec explica. Mas a questão é, nós não sabemos. Para que pudéssemos saber de fato e falar alguma coisa com propriedade sobre esse assunto, nós precisaríamos evocar ou o espírito dela, ou talvez o espírito do mentor dessa pessoa, esperar que ele se manifeste, ter certeza da identidade dele, para que pudéssemos perguntar sobre isso. Então, qualquer outra coisa é especulação. E o espiritismo especulativo, fuja do espiritismo especulativo. Alguém que tenta trazer respostas para você prontas não é o espiritismo verdadeiro. Realmente, Wilson, não dá para a gente imaginar o que seria, por quê, se seria a hora, não seria, não dá. Isso é pura especulação. Não dá para a gente imaginar isso aí. Eu lamento que uma jovem faleceu. Eu lamento, porque dentro da ordem natural das coisas, ela teria ainda uma vida a ser vivida. E faleceu de um acidente, vamos falar assim, né? De um incidente, eu não sei nem nomear, mas de um acontecimento que poderia ter sido evitado, tanto por ela, quanto pelos que estavam ali com ela, enfim. Aquilo é um acidente que eu acho que acaba acelerando o processo do desencarne e não chegando no horário dele, vamos falar assim, né? Não é um acontecimento que nos assusta, que nos deve incomodar, que nós não devemos aceitar. Ontem também eu vi que a prefeitura de Limeira estava interditando o acesso ao local para outros não se aventurarem por ali. Então, às vezes, existem tragédias que acontecem para evitar outras tragédias também, né? Assim, a espiritualidade aproveita daquilo. Então, ela vai lá finalmente tocar o coração de alguém responsável em evitar o acesso àquele lugar e vai lá e faz, né? Então, a repercussão de um caso desse tem um lado positivo no sentido de reeducação, como nós falamos no começo. O que a gente não pode é valorizar os comentários esdrúxulos que a gente teve conhecimento. Então, isso, negativo. Mas acredito que até o nosso podcast tem a intenção de mostrar a esses indivíduos que isso é assustador o que eles estão fazendo, né? Que eles não façam mais. Algum poeta ou pensador do passado disse essa frase, eu não me lembro quem é agora, mas não me pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por nós.
Ou seja, quando morre um ser humano, morre uma parte da nossa humanidade também. Quando sofre um ser humano, deve sofrer também uma parte da nossa própria humanidade. E isso é uma visão de empatia, é uma visão compassiva, né, de compaixão com relação às pessoas, é uma visão que demonstra que nós estamos ligados uns aos outros. Eu vou lembrar aqui agora da frase de Paulo, o apóstolo, em que ele diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu acho que essa seria a receita de uma vida autenticamente humana, de uma vida aproveitada mesmo, em todos os sentidos. É ter a capacidade de se alegrar com aquele que está bem e ter a capacidade de também sentir, sofrer a dor daqueles que sofrem, que nós não percamos essa humanidade jamais e que não sejamos, Alain, tolerantes com essas pessoas. Vivemos num mundo de muitos contrastes, é claro, e esses contrastes nós aprendemos também no Espiritismo que são necessários para que justamente aqueles que seguem à frente possam estender a mão àqueles que vêm, né, atrás, aqueles que ainda estão necessitados de aprender algo que nós já aprendemos. Né? Não estou dizendo que nós, né, já tenhamos aprendido alguma coisa, mas se faz desse jeito. Nós, na nossa condição, nos agarramos àqueles que estão um pouco mais adiantados do que a gente. Por isso que a gente procura ler os pensadores, as pessoas que nos ajudam a entender o mundo, o próprio Jesus como um modelo, como um guia. A gente procura estender a mão para seguir essas pessoas. E, ao mesmo tempo, como uma grande corrente, nós precisamos estender a outra mão para aqueles que vêm atrás de nós. Mas esse processo é um processo educativo e que muitas vezes requer uma certa severidade mesmo, para que cada um possa se responsabilizar pelas suas palavras, pelos seus atos. Nós, espíritas, acima de tudo, temos uma moralidade. E essa moralidade, é claro, que Kardec nos traz baseada na moralidade cristã. Mas eu quero ir ainda além da moralidade cristã, porque a moralidade não é algo religioso. A moralidade está acima das religiões. Eu não preciso ser religioso para ter moral. Tanto que existem muitos ateus que são muito mais... têm atitudes muito mais éticas do que muitos religiosos. A gente sabe disso. Mas nós, espíritas, devemos nos cobrar sobre tudo isso. A nossa conduta dentro do meio social, né, baseado numa moral semelhante à moral do Cristo, mas não restrita. Que a gente possa trabalhar, e muito ainda, para que esse processo seja mudado um pouquinho com o nosso trabalho e que você que está nos ouvindo possa divulgar o que a gente tem tentado elaborar com bastante esforço e que essas mensagens possam seguir, né, pelo mundo virtual, levando luz, né, levando reflexões que transformem e que levem mais consolo, como diria o Espiritismo, para aquele que está nos ouvindo. Câmera em mim. Antes de terminar, eu vou voltar uma coisa que eu queria ter falado e para que você comente também, aí depois eu recorto isso e jogo antes. Tá? Alain, e outra coisa que a gente tem que mencionar aqui também, nós falamos que não sabemos se ela deveria ou não desencarnar naquelas condições, né? Sabemos que é uma questão física, como, né, do livre-arbítrio de cada um aqui. A espiritualidade nem sempre precisa estar relacionada a todas as coisas que acontecem aqui. Mas é claro que o Espiritismo, nesse momento, nos oferece um consolo. Ele se apresenta como consolador prometido. A essa família, por exemplo, Alain, segundo o que nós acreditamos como espíritas, eu não sei qual é a religião da família, no que eles acreditam, mas segundo o que nós acreditamos, como a Maria Eduarda está agora? Ela está sozinha? Ela está... né? Como nós aprendemos no Espiritismo que os espíritos são recebidos do outro lado? Meu amigo, sempre existem espíritos protetores acompanhando cada um de nós no momento do desencarne.
vai depender muito do estado emocional dela, a ligação a esses espíritos. E eles são, daí, no seu devido tempo, acolhidos, acalmados, orientados, né? Para que se recomponha daquele momento terrível que a pessoa... Porque, veja, pelos olhos dela, ela se viu caindo num abismo sem parada, né? Então, eu não imagino a dor emocional de um ser que passa por uma situação dessa. Então, eu não sei como que ela vai estar logo, mas eu sei que tem muitos espíritos em volta querendo colaborar. E nós, Alain, nós podemos fazer alguma coisa por ela? Nós podemos rezar por ela, preces por ela, interceder desta forma, porque a gente vai ajudar a espiritualidade a consolá-la, a confortá-la, bem como toda a família dela. É o que nós convidamos, né, você que nos acompanha a fazer, né, a direcionar o seu afeto, as suas boas vibrações, a ela, sobretudo, aos familiares também, mas sobretudo a ela mesmo, que ela precisa do nosso apoio, lembrando que a humanidade ligada à Terra soma-se à humanidade dos encarnados e dos desencarnados. A nossa sociedade é uma sociedade múltipla, somos seres multidimensionais, né? Então é isso, meu amigo. Você quer acrescentar alguma coisa? Que Deus continue nos inspirando a fazer um bom trabalho. É isso que eu desejo a nós e a todos que estão nos ouvindo. Até a próxima. Obrigado, meu amigo.